A Polícia Federal em Alagoas cumpriu hoje de manhã um mandado de busca e apreensão durante a Operação Frequência Alternativa, operação para combater o crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicação, em que transmissão de sinal de rádio era usada sem autorização nenhuma. Ao vivo, a repórter Mônica Emílio conta essa história pra gente. Mônica, e tá todo mundo querendo saber agora, né? Como é que a Polícia Federal chegou, então, a essas rádios clandestinas, hein? É com você. Pois é, Douglas, uma fiscalização, como você bem colocou. A rádio, ela trabalhava em frequências clandestinas e isso é muito prejudicial. A gente acha que essas rádios piratas não atrapalham, não causam nenhum mal, mas pode acontecer várias coisas, inclusive atrapalhar o sinal de transmissão em aeroportos, e isso pode causar acidentes. Para falar sobre essa fiscalização e sobre essa apreensão, para a gente entender o porquê que trabalhar com rádios clandestinas, rádios piratas é crime, eu vou conversar com o delegado da Polícia Federal, David Oliveira Rios, que já está aqui com a gente. Delegado, boa tarde. A gente começa primeiro orientando as pessoas. É crime se utilizar dessas frequências de rádio de forma clandestina? Por isso que essa fiscalização é tão importante? Boa tarde. Boa tarde. A exploração do serviço de telecomunicação, ela depende de concessão do poder público, através do Ministério das Comunicações. E a exploração clandestina desse serviço, ou seja, sem essa autorização, ela constitui um crime previsto em lei com pena de até 4 anos. Nessa operação Frequência Alternativa, como é que vocês chegaram até essa rádio? Como é que vocês chegaram até esses materiais? Em setembro do ano passado, a Anatel já havia feito uma fiscalização nessa rádio clandestina e havia apreendido um equipamento transmissor. Mas quando eles fizeram a perícia no âmbito administrativo deles, da Anatel, eles verificaram que a frequência que esse transmissor funcionava, que ele operava, era diferente daquela que a rádio funcionava, né, que ela transmitia. Então, a partir daí já surgiu a suspeita de que havia outro transmissor nas dependências da rádio. E, instaurado o inquérito, nós representamos pelo mandado de busca, que foi deferido, e fomos hoje cumprir a busca no endereço dessa rádio. E, de fato, nós encontramos um equipamento transmissor que vai ser submetido à perícia, a fim, inclusive, de verificar se a frequência dele é aquela mesma que a rádio operava no ano passado, quando foi fiscalizado pela Anatel. Delegado, nesse caso, cabe prisão das pessoas responsáveis, né, por essa rádio, por esse transmissor? Olha, até o momento, a gente não fala em prisão, até porque, como a rádio não estava mais em funcionamento, não havia uma situação de flagrante. Os responsáveis eles vão responder provavelmente a uma ação penal após terminar o inquérito e podem ser condenados a uma pena de 2 a 4 anos. Delegado, no início a gente estava falando dos malefícios, né, do que pode acontecer com rádios clandestinas funcionando. Explica para a gente entender realmente o que é que pode acontecer, quais são os danos causados, não só lógico, às telecomunicações, mas também a aeroportos, como a gente citou no início. A exploração desse serviço sem a autorização, ao utilizar uma frequência não autorizada, essa pessoa ela pode acabar interferindo numa frequência já autorizada, ou seja, uma rádio clandestina vai acabar interferindo no sinal de uma rádio legal, uma rádio autorizada, causando um prejuízo aí então a esse explorador que andou todos os trâmites, né, que obteve essa autorização e está tendo sua frequência interferida pela rádio pirata. Além disso, em alguns casos, a frequência pirata ela pode interferir na comunicação do aeroporto com as aeronaves, não só do aeroporto, mas qualquer outro serviço público que utilize alguma frequência de rádio pode acabar sofrendo a interferência dessas rádios piratas. Delegado, esse material que foi apreendido, o proprietário ele consegue recuperar? Provavelmente não. Como já foi constatado que ele não tinha autorização da Anatel para operar o serviço de radiodifusão, a lei também prevê como uma pena acessória a perda desse equipamento em favor da Anatel. Então, ao final do processo,
ficando caracterizado realmente que se tratava de uma exploração clandestina, o equipamento ele fica sob o poder da Anatel. Ok, obrigado pelas informações. Eu conversei com o delegado da Polícia Federal, David Oliveira Rios, portanto está aí. É crime, material apreendido. Agora a polícia continua, né, sempre de olho, sempre investigando, para você ver, Douglas, como é sério a questão das rádios clandestinas, né? Pode interferir na comunicação de aviões e pode causar, claro, acidentes e tantas outras coisas. Voltamos com você.